Sejam bem-vindos. Hoje, vamos falar sobre os conflitos de Israel e Palestina. Para entender melhor, devemos voltar alguns anos e ver como tudo começou. A Palestina é historicamente uma região estratégica onde muitos impérios estiveram presentes. Além disso, a região possui um valor sagrado para todas as religiões monoteísticas, judaica, cristã e islâmica. Também foi revelada a maioria das escrituras sagradas originais, como a de Abraão e Moisés, os Salmos e o Evangelho, todas reconhecidas pelo Islã. Os conflitos entre Israel e Palestina foram iniciados pela disputa em torno do território palestino a partir de 1948. A rivalidade entre israelenses e palestinos se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e tem muitos motivos religiosos e políticos, principalmente os que envolvem o controle do território, apesar do problema inicial ser a ordem territorial e colonialista. Israel, por sua vez, defende suas ações afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas, organização considerada terrorista pelos israelenses. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques e todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente prejudicar o Hamas. Israel ainda acusa o Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. Em 1945, os países árabes haviam feito uma aliança entre si, a Liga Árabe, onde se afirmava se Israel atacasse algum país árabe como Egito, Síria, Líbano e Jordânia, etc., todos deveriam revidar a ofensa. Na década de 1950, os israelenses aproveitaram de uma crise do Egito com França e Reino Unido para invadirem a faixa de Gaza e a península do Sinai. A relação entre israelenses e palestinos seguiu tensa, o que resultou em movimentos de resistência palestinos contra a ocupação por Israel. Em 1964 foi criada a Organização para a Libertação Palestina, que buscava lutar pelos direitos perdidos dos palestinos na região. Os membros da OLP usavam da luta armada como caminho para resistir a Israel. Um novo conflito ocorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967 que rendeu a vitória para Israel. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã na Síria. Em 1973 teve início a Guerra do Yom Kippur, em que os países árabes derrotados na Guerra dos 6 Dias tentaram reaver os seus territórios. Todavia, Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio indireto dos Estados Unidos. Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos no sentido de selar um acordo entre os dois países, os Acordos de Camp David. Com isso, os egípcios tornaram-se os primeiros árabes a reconhecerem oficialmente o Estado de Israel, gerando profunda revolta entre os demais países da região. Os conflitos recentes se deram por conta das ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah. Isso acontece pois na fundação do Estado de Israel em 1948, Jerusalém deveria ser dividida em duas partes: oriental palestino, ocidental israelense. Sheikh Jarrah fica na parte palestina, mas a Justiça de Israel considera que os judeus tenham posse do terreno que antigamente era deles. Mas o conflito estourou nas últimas semanas, pois os palestinos sofreram uma violenta repressão pela polícia israelense durante o Ramadã, com uso de gás lacrimogênio e granadas dentro do lugar sagrado para os muçulmanos. Então o Hamas resolve remover as forças israelenses da faixa de Gaza, dando um ultimato, e lançou foguetes, já que Israel não aceitou a ordem. Porém, quase todos os foguetes foram interceptados pelo domo de ferro israelense, resultando ataques na Palestina e muitos inocentes feridos.